falando sobre o Plano Nacional e agora entraremos no tópico videoconferência. Vamos lá. Nós temos o seguinte, hoje temos o princípio da absoluta desconfiança da efetividade do Poder Judiciário e da Justiça Criminal. A demonstração desse tópico pelo autor que a lógica invertida tornou-se a regra do sistema de justiça criminal. Todos os operadores devem desconfiar de tudo e de todos. E a prioridade, quase que única, é direcionada aos direitos e garantias constitucionais dos presos, relegando-se as vítimas num segundo plano. Então, as vítimas são relegadas a segundo plano. Olha só que problema, hein? Crime e vítima são entes que não podem ser desprezados, notadamente a pretexto da violência policial. Se a polícia é torturadora, é preciso corrigi-la eficazmente, por exemplo, com a criação de mecanismos para o fortalecimento das corregedorias já existentes. Tranquilo, prosseguindo. Proposição feita pelo autor, muito interessante. Se são várias as polícias, militar, civil, federal, guarda municipal, por que não trabalham conectadas em um só tom? A análise dos requisitos da prisão preventiva deve sim ser imediata, mas não necessariamente com a apresentação física da pessoa presa ao juiz, a pretexto do aumento da capacidade sensorial do julgador. Olha só que legal, muito interessante essa passagem aqui, né, de falar que não havendo necessidade de apresentação física do indivíduo. Mas se a autoridade policial ela está trazendo informações de determinado indivíduo, para que haver essa apresentação dele? Existe a fé pública, né, mas parece que, como foi falado anteriormente, há uma inversão de valores e acaba que aquele policial ele está sendo sempre suspeito. Por isso que há esse julgamento aqui, ó, essa afirmação, né? Se a polícia é torturadora, se a polícia age de forma incorreta, é preciso corrigi-la e não condená-la, a ponto de fazer com que o policial não tenha fé pública. Essa apresentação do preso, voltando lá para a apresentação do preso, pode e deve ser decidida em cada caso. E se assim determinar o juiz, que a faça por moderno e disponível sistema de videoconferência, dispensando-se o risco e alto custo de transporte de detentos pelo país, em inútil mobilização das forças policiais, com um inegável prejuízo à repressão permanente dos crimes. Sabemos que existem diversos casos em que a escolta policial há troca de tiros, há emboscadas, há resgate de presos em virtude dessa questão de movimentação para o fórum, para uma determinada audiência, né, que poderia muito bem, por questões de redução aumento da segurança, redução de custos e eficiência, poderia acontecer por meio de videoconferência. Muito fácil, tranquilo. Voltando lá, nós temos o seguinte, proposição feita pelo autor, né, nós temos redução de custos, aceleração de processos, tranquilo, prosseguindo. Nós temos no sistema prisional, temos de forma imprópria a custódia de diversos presos portadores de sofrimento mental grave, né? Nós partimos para outro tópico aqui, para falar a verdade, né, que deveríamos ter um juízo especializado em saúde mental, né, e drogas. Então, nós temos aqui que alguns presos eles são misturados aqui, né? Aqueles presos que são portadores de sofrimento mental grave, eles são misturados com os demais e quando na verdade eles precisariam de um tratamento mais específico, né? Temos aqui alguns distúrbios, né? Depressão, transtorno bipolar, psicoses agudas, esquizofrenia, retardo mental, usuários de drogas, dependentes, entre outros. Vamos prosseguindo. Juízo especializado em saúde mental e drogas, né? Nós temos a custódia, né? A custódia desses indivíduos aqui, ela tem um alto custo, né? Um alto custo, porque esses indivíduos, a cada dia que eles passam aqui,
eles têm um tratamento fica muito pior, né? Fica muito mais, aumentam os custos desse tratamento desse indivíduo, né? Então, se houvessem unidades específicas para esses presos, né, unidades penitenciárias adequadas com unidades hospitalares no anexo, enfim, nós teríamos uma redução muito significante desse custo, né, com escoltas, com tratamento mais eficaz daquele indivíduo. É necessária a elaboração de estudos visando a implantação de um modelo de justiça especializada para casos selecionados por critério combinado, saúde e jurídico. Tranquilo? Falando sobre prisão, a gente estava falando lá no tópico, era esse tópico que era os tópicos como eles se interconectam. Aparentemente a gente estava falando sobre processos, aí entra um pouco em prisão, enfim, mas nada que possa dificultar a nossa... confundir, né, para falar a verdade. Creio que, não acredito que o CESP-NB, o SEBRASP, cobrará, não, essa medida aqui é específica de prevenção, é específica de repressão, é específica do tópico investigação, não é o perfil, não faz o perfil. É possível? É possível, tudo é possível, mas não faz o perfil, perfeito? Não entra nas estatísticas de como as questões são elaboradas, cobradas, perfeito? Então vamos continuar. Nós vamos falar agora sobre prisão. Nós temos o seguinte, qual é o grande desafio do Estado Democrático de Direito? Nós temos aqui, né, balancear as políticas de descriminalização e de despenalização com efetiva proteção social, né? Quando a gente tem essa descriminalização, a gente focar, né, nesses dois tópicos, a gente vai ter uma consequência de indivíduos soltos, alguns indivíduos que a princípio para nós hoje não deveriam estar na penitenciária, na rua, para falar a verdade, né? E eles vão estar na rua. E aí todas essas políticas de descriminalização e despenalização, elas devem ser agregadas a uma proteção social maior, né, um impositivo, e revela esse grande desafio do Estado Democrático de Direito. Temos aqui necessidade de revisão e reestruturação dos sistemas prisionais, readequação das unidades prisionais, separação de presos, condenados provisórios, idade, sexo, crimes, fortalecimento do controle e poder estatais, ampliação da prestação assistencial, né? Vocês sabem que existem prestações assistenciais lá na Lei de Execução Penal, no Regulamento 6.049, que fala sobre o Sistema Penitenciário Federal, e nós temos lá material, jurídica, educacional, religiosa, saúde, né? Social, sendo as assistências prestadas ao preso. Então, preste atenção a elas, né? Temos aí, inclusive, uma portaria que fala sobre ela, a portaria de SPF número 11, de 2015. Né? Então, preste atenção a algumas assistências lá. Acredito que não serão cobradas especificamente lá na portaria, porque é algo muito específico mesmo. Mas a gente tem que estudar, então vamos estudar tudo. Mas é interessante nós falarmos aqui de uma forma ampla sobre a ampliação dessas assistências, porque elas são importantes para a ressocialização, que é uma das finalidades da pena, né, que para alguns autores é reintegração social. Então, temos essa ampliação da prestação assistencial como uma necessidade urgente, perfeito? Vamos voltar, nós temos reunião de dados estatísticos e informações, importante, né, haver esse censo prisional. A medida poderia ser implementada mediante cooperação técnica e institucional, englobando órgãos públicos e a sociedade civil organizada com a fixação de metas e prazos. Né? Temos diversos órgãos aqui, né, entidades, enfim, IBGE, CNJ, CNMP, TCE, DPU, OAB, DEPEN, MS, UMEC, TCE e TCU, SSPs, Secretaria de Segurança Pública, TJs, INSS, universidades, conselhos da comunidade, ok? Prosseguindo, cadastramento e identificação biométrica, muito legal essa proposta. Coleta de perfil genético, já temos inclusive na Lei de Execução Penal. Fortalecimento da cooperação federativa. Ampliação da infraestrutura tecnológica. O desenvolvimento do sistema e sua implantação
podem e devem ser atribuídos ao DEPEN, não só em razão de ser o gestor dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, mas porque, ao fim e ao cabo, suporta os ônus da desorganização do sistema. Por exemplo, quando presta auxílio por meio do Sistema Penitenciário Federal. Beleza? Ok. Revisão e readequação da LEP, que é de 1984. Temos um trecho aqui que fala sobre isso. A incompreensão social de um sistema normativo em que as penas previstas não são as efetivamente cumpridas, construído ainda sob a mescla de regras de minimização dos efeitos punitivos, por exemplo, saídas, remissão, livramento, induto, evidencia uma opção política equivocada. Uma opção política equivocada, mormente quando a realidade, base empírica da construção normativa, a realidade aponta para o aumento da criminalidade, a insuficiência da norma como fator inibitório de condutas indesejadas e, por fim, a impunidade. Então, nós acompanhamos aqui que a lei de execução, sendo de 1984, traz diversos benefícios, né? Inclusive, nós temos um limite de pena de 30 anos a ser cumprido, por exemplo, e um aumento da expectativa de vida. Então, poderíamos ter um aumento da pena também, porque aumentou a expectativa de vida, então deveria aumentar a pena. Eu estou falando de pontos, não estou expondo a minha opinião, estou trazendo o que está sendo dito no plano nacional, certo? E aí, temos como aumento da criminalidade, crimes mais violentos, nós deveríamos ter o quê? Minimização, redução de benefícios e aumento do rigor. Perfeito? Prosseguindo, nós temos ainda outra premissa do sistema, reclama revisão, qual seja a regra que prevê o limite máximo de cumprimento de pena. Falei sobre isso, Colhe-se na exposição de motivos do projeto da Lei 10.372, que tal modificação se impõe em face da atual expectativa dos brasileiros, que é muito superior àquela existente quando promulgado o Código Penal. Segundo dados oficiais do IBGE, de 1940 a 2016, a expectativa de vida cresceu exponencialmente, passando de 45,5 para 76 anos. Olha só que legal. Então poderíamos ter aqui um aumento do cumprimento das penas, ok? Muito legal mesmo. Problema no sistema de justiça criminal, consequência grave. Não se pode ignorar que as grandes rebeliões e motins em presídios do país, abstraído o fator de superpopulação carcerária, imbrica-se com a demora, atrasos e omissões na concessão de progressões e benefícios da execução, o que ensejou a prática paliativa de mutirões carcerários. Nada mais, nada menos que os mutirões carcerários são uma espécie de um arrumadinho, para falar a verdade. Deveria gradativamente deveriam ser analisados os processos, os benefícios, as progressões, enfim, isso não é feito. Aí demora-se, o indivíduo fica preso naquele estabelecimento inadequado, para a condição dele, o regime é inadequado, e aí gera-se uma revolta. E depois da revolta, aí são feitos os mutirões. Então, uma situação paliativa e atrasada, ok? Voltando, nós temos aqui, para finalizar, soluções, obrigatoriedade de digitalização de todo o acervo dos processos, reestruturação obrigatória com criação das gerências de execuções penais em cada complexo prisional, pois são os responsáveis pela custódia dos presos e controle, ou seja, grandes interessados na soltura dentro do prazo fixado. Tal criação não demanda investimento e pode ser apenas realocação de servidores e capacitação com apoio do Poder Judiciário. Bem legal isso aqui. Convênios com cessão de equipamentos pelos Tribunais de Justiça, CNJ, para a gravação dos procedimentos administrativos disciplinares
processos administrativos disciplinares, a agilização da tramitação de apuração de faltas graves e facilidade de acesso à gravação, dispensando-se as audiências de justificação judiciais. É interessante isso também, a utilização da tecnologia para fortalecer, dar mais celeridade aos processos que estão correndo em andamento no sistema prisional, né? Sem a necessidade, inclusive, também de haver essa escolta do indivíduo para o fórum, para as audiências judiciais presenciais. Então, muito interessante essas soluções, muito interessantes mesmo, e com isso nós finalizamos aqui o nosso Plano Nacional, finalizamos por hoje e temos mais outros 3 vídeos para acabarmos de vez e fazermos nossos exercícios, porque a apostila, como falei para vocês, está saindo daqui para o dia 25 de outubro. Até mais!